Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite onde nós estamos cultuando, celebrando ao nosso Deus. Você que está na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, você é convidado neste momento a fechar os seus olhos para que possamos orar ao nosso Deus, dando início a esse culto de adoração e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fechemos os nossos olhos e oremos. Pai, maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos te adorando, porque somente Tu, ó Deus, és digno de honra, de glória e de adoração. Que Tu possa, meu Deus, estar com cada um em suas casas durante esse período que estamos confinados, mas sabemos que a Tua bênção e a Tua misericórdia está estendida sobre todo o Teu povo, sobre a face da terra. Pai querido, nos abençoa nessa noite, nos dar uma noite abençoada, de louvor, de adoração, e que nós, meu Deus, possamos sair e estar com os nossos corações alegres, porque somente Tu, ó Deus, pode fazer com que os nossos corações sejam alegres permanentemente. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. És tu, única
para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o reino, teu o poder e tua é glória para todo sempre. Teu é o reino, teu o poder e tua é glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Todo sempre, para sempre, amém. Para sempre, amém. Olá, meus queridos amigos e irmãos. Quero que você pense comigo agora quanto a fazer o melhor. Eu estou dizendo isso porque não tem muitos dias que recebi uma pergunta de uma jovem. Ela estava angustiada, ansiosa, porque em virtude de um aperto financeiro, em virtude de uma dificuldade financeira, ela estava angustiada porque ela não ia dar o seu dízimo. E como nós sabemos, dízimo é dízima, é a 10ª parte. É simples, é matemático. É 10%. Dízimo é a 10ª parte, é 10%. E ela estava angustiada porque ela não ia dar o seu dízimo. O valor que ela tinha planejado dar, doar, contribuir, era inferior a 10%, e essa era a razão da angústia dela. E ela pensou, poxa, desse jeito Deus não vai se agradar, Deus não vai gostar disso, eu não estou sendo fiel. E eu tranquilizei o coração daquela jovem. Eu tive a oportunidade de dizer para ela o seguinte: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. O que é fazer o melhor? E aí eu expliquei para ela. Lembre-se comigo de 2 personagens bíblicos, eu lhe disse. O primeiro, Zaqueu. Zaqueu recebe Jesus em casa. E aí, num determinado momento ali do banquete, Zaqueu está super feliz, super alegre, Jesus está na casa dele. E ele, na presença ali de todos, diante de Jesus, ele declara: Senhor, hoje resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. A reação de Jesus foi imediata, quando disse: hoje entrou salvação nessa casa. É claro que Jesus não disse isso motivado pela generosidade ou pela manifestação de generosidade de Zaqueu. Jesus também não está ensinando ali que a salvação é comprada. Você dá o dinheiro e você recebe salvação. Não. O que Jesus estava deixando claro ali é que porque entrou salvação na casa de Zaqueu, no coração daquele homem, na vida daquele homem, uma reação é exposta, é externada como fruto daquela salvação que acontece no interior da sua alma. É porque ele primeiro recebeu a graça do Senhor, é que ele manifesta graça e diz: dou 50% de tudo que tenho. Zaqueu estava fazendo ali o seu melhor. Ele fez o seu melhor.
e que, veja, extrapolou em muito 10%, ele deu metade, ele deu 50%. Mas a outra personagem bíblica que também me chama a atenção nesse quesito é aquela viúva pobre. O texto diz que ela deu o seu melhor. As pessoas estavam vindo num dia de entrega de dízimos, de ofertas, estavam ali diante na parte ali do gasofilácio, onde eram coletadas as ofertas das pessoas. E o texto diz que pessoas vinham com grandes quantias e depositavam suas ofertas. De repente aparece uma viúva, pobre, muito pobre, e ela deposita 2 moedinhas de valor praticamente insignificante. E Jesus diz aos seus discípulos: veja, essa foi a melhor oferta. Poxa, ninguém entendeu nada, como assim? As pessoas vinham e entregavam grandes quantias, e aí aparece uma viúva paupérrima e entrega 2 moedinhas de valor monetário praticamente insignificante. Jesus não estava olhando o valor financeiro da oferta. Jesus viu que aquela viúva fez o melhor. É por isso que eu disse aqui numa outra ocasião, não tem essa história de que fulano não pode dar, Beltrano não pode dar. O que é isso? O dar é um privilégio que Deus concede a todos, todos podem dar. Você pode dar, dê o seu melhor. Ah, mas o meu melhor vai ser inferior a 10%, o meu melhor vai ser superior a 10%, porque tem gente que se preocupa com isso. Tem gente que pensa assim: poxa, se eu for dar o melhor que eu realmente posso fazer, eu vou dar mais de 10%. Não, mas 10% é a minha obrigação, eu dei 10%, está tudo certo. Eu quero te dizer, isso desagrada a Deus. Se você pode dar mais e não faz, isso desagrada a Deus, porque o Senhor espera que a gente dê o melhor. Essa é a ideia, esse é o princípio, fazer o melhor, dê o seu melhor. E foi o que eu disse para aquela jovem: minha querida, dê o seu melhor, dê o melhor que você pode dar, porque em primeiro lugar nós estamos dando a Deus. Dando dinheiro a Deus? Não, Ele é o dono do ouro e da prata, é isso que a palavra de Deus me ensina. Ele já é dono de todas as riquezas da terra. Tudo pertence a Ele. A terra pertence ao Senhor. O mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor. O que Deus quer receber de nós então? Quando nós damos o nosso dízimo e oferta, nós estamos entregando a Deus com alegria, com generosidade. É isso que Deus quer receber. Deus quer receber a sua generosidade, meu querido. Deus quer receber a sua alegria em contribuir, a sua alegria em ofertar. Esse é o princípio. E é o que eu disse àquela jovem: Deus quer receber de você o seu melhor, faça o melhor, entregando com alegria, com generosidade, com adoração, com reconhecimento de que tudo vem das mãos dEle, e para as mãos dEle tem que voltar. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Vamos orar? Senhor amado, nos ajude a termos um coração tão generoso e tão grato ao Senhor, que a gente faça o melhor. Ali diante de Jesus, no gasofilácio, as pessoas, como o Senhor Jesus mesmo destacou e identificou, as pessoas estavam dando da sobra. Elas estavam dando quantidades vultosas financeiramente falando, mas elas só deram do que sobrou. Aquela viúva não, ela deu o melhor porque ela deu do seu sustento. Ela deu o melhor porque ela deu tudo o que ela tinha. Senhor, nos ajude a termos um coração generoso, tão grato ao Senhor, e um coração tão cheio de fé, que a gente tenha essa concepção de dar o melhor, sempre o melhor. Se vai ser superior a 10%, se vai ser inferior a 10%, se vai ser 10%, não importa. O que há
o que precisa haver no nosso coração é uma disposição alegre e generosa de dar o melhor. Abençoa os teus filhos. É a minha oração, meu pedido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amigos, irmãos, vocês estão na celebração Nova Vida. Esse é o nosso conteúdo online, aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos nesse momento de reflexão da Palavra de Deus. Portanto, nesse momento eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo 1, e mantenha sua Bíblia aberta no texto de Neemias, que nós vamos dar uma passeada em alguns versículos de alguns capítulos aí de Neemias. Lembrando que nós estamos chegando hoje à nossa terceira mensagem da série O Cristão e a Política. Nós já estivemos tratando sobre princípios que devem reger o cristão na política, os princípios que devem nortear o político cristão. E no domingo passado foi exatamente sobre isso que nós pensamos, né? Sobre o político cristão, os princípios que devem nortear o político cristão. E hoje, pensando então ainda em político cristão, eu quero mostrar para você que é possível ser um político dos sonhos. E é sobre isso que nós vamos pensar um pouco aqui, exatamente dentro da experiência de Neemias, que está registrado no livro de Neemias, aí a partir do capítulo 1, nós vamos estar passeando em alguns versículos aí. Então nós vamos pensar hoje, nessa terceira mensagem da série O Cristão e a Política, vamos pensar sobre o político dos sonhos. Poxa vida, você vai entender comigo que se a gente tivesse políticos como Neemias, meu Deus, a gente estava feito. Nossa nação era certamente a mais próspera do mundo, se os nossos políticos fossem como Neemias. Vamos ver então o perfil desse político dos sonhos. Eu quero iniciar essa reflexão bíblica junto com você, lembrando uma citação de Calvino, né, que eu fiz lá na primeira mensagem, abrindo essa série de mensagens, e a fala de Calvino é a seguinte: não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sacrossanta e honrosa entre todas as vocações.
quando você meditar sobre Neemias hoje comigo, você vai realmente entender que o que Calvino disse é uma verdade. Então vamos à reflexão na palavra de Deus. Vamos aí à leitura, Neemias capítulo 1, versos de 1 a 4. Os versos dizem assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, só para te dar a informação, isso é aproximadamente novembro, dezembro. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui. Queridos, para a gente entender o contexto em que Neemias está inserido aqui nessa situação. 586 a.C. foi o ano que aconteceu o cativeiro babilônico. O povo de Deus foi sitiado, Jerusalém foi sitiada, a cidade foi tomada, a nação foi invadida. E nessa invasão, o povo de Deus foi arrancado, foi extirpado de sua própria terra e conduzido a um cativeiro na Babilônia. Cativeiro esse que durou 70 anos. Foram 70 anos. Quando o povo finalmente foi autorizado, foi liberado a voltar para sua terra, depois de 70 anos de cativeiro, houve três grandes levas de refugiados, três grandes levas de judeus que saíram da Babilônia em direção à sua terra natal. Três grandes levas. E o intervalo entre essas levas foi um intervalo bastante grande. Haja vista que em 444, ou seja, 142 anos entre o início do cativeiro babilônico até a saída da terceira leva da Babilônia em direção a Jerusalém. Em 444 a.C., acontece então o retorno da terceira leva. E é aqui que está Neemias. Neemias está justamente no contexto em que a terceira leva de judeus está voltando para Jerusalém. E ao pedir notícias, ao pedir informações de como estava o estado do povo, dos sobreviventes, da cidade, ele se depara com uma triste notícia, uma triste realidade para o povo de Deus. Ele recebe a notícia, então, de que aqueles que sobreviveram ao cativeiro estavam ali na província, passavam por grande sofrimento e humilhação. E veja, os muros de Jerusalém foram derrubados, é o que ele fica sabendo, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Aqui tem uma coisa interessante a ser destacada. Muros e portas. Para mim e para você, dentro do contexto aqui, ou se aplicar isso literalmente para nós, não faz o menor sentido. Mas para eles havia um sentido muito grande, porque, veja bem, as cidades elas eram amuralhadas. As cidades eram cercadas por muros. Um exemplo clássico que nós conhecemos é Jericó. Jericó era uma cidade cercada por uma imponente muralha, na verdade eram duas.
uma paralela à outra, com 10 metros de altura. As cidades eram amuralhadas, e nessas muralhas haviam aqueles vigias, né? Os que ficavam nas torres de vigia, e ali vigiando o lado de fora da cidade, e ao primeiro sinal de ameaça ele tocava ali a trombeta para poder, era o alarme, né? Para poder chamar a atenção dos moradores da cidade, pois havia algo errado acontecendo do lado de fora dos muros. Então os muros, eles tinham um sinônimo de segurança. Era a segurança pública. Era a segurança pública de uma cidade, os seus muros. E nós vemos que no caso de Jerusalém, os muros estavam derrubados, estavam destruídos. Ou seja, a cidade estava sem segurança. Não havia segurança pública, porque não havia muros em pé. Uma outra preocupação imediata de Neemias, quando disse: as portas estão destruídas pelo fogo, foram queimadas. Não há mais portas em pé. Queridos, isso tem a ver com a ação judiciária naquele tempo. Porque as causas, os juízes julgavam lá na porta da cidade. Era ali que acontecia a justiça, ou a ação do judiciário. Então, Jerusalém, além de não ter segurança pública, Jerusalém também não tinha ação judiciária. O judiciário estava desmantelado, não havia ação de justiça, não havia promoção de justiça, não havia justiça que estivesse sendo feita pelo direito das pessoas, em prol da população. Então esse é um contexto triste, é um contexto medonho, e é tão terrível que você vê a reação de Neemias no texto. Ele diz: ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí a gente consegue entender o porquê da tristeza de Neemias. Ele toma conhecimento de que a sua cidade, de que o lugar onde seus pais foram sepultados, está em vergonha, em opróbrio, está sem segurança, está sem ação judiciária. E aí, queridos, eu quero pensar rapidamente, objetivamente, dentro desse contexto, pensar com você sobre o político dos sonhos. A partir de agora, ao tomar esse conhecimento, nós vemos a ação de um político chamado Neemias, que era homem, assim como eu sou, assim como você, pessoa, homem ou mulher, somos falhos, somos pecadores, não somos perfeitos, somos sujeitos à corrupção, a erro, a engano, a dolo. Mas a ação de alguém cheio de Deus é diferente. E no caso de Neemias, ele se torna então um político, porque ele se torna o governador de Jerusalém. E ele se torna esse político dos sonhos. E por que Neemias então se torna o político dos sonhos? Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 4. O versículo 4 diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O político dos sonhos, em primeiro lugar, ele tem vocação. Ele é o político dos sonhos porque ele é vocacionado para isso. Ele é chamado para isso. E esse chamado acontece internamente. Acontece primeiro dentro dele. Eu destaquei o versículo 4, porque veja, quando Neemias toma conhecimento do estado, da situação que está Jerusalém, sem segurança, sem ação judiciária, o povo em estado de pobreza, de miséria, de vergonha, acontece dentro de Neemias uma convulsão,
uma convulsão, ele sente dentro de si um movimento que acontece primeiro dentro da alma dele, um mover dentro da alma dele. E esse mover que acontece dentro da alma dele, certamente é o Senhor quem está colocando no coração dele o intento de fazer algo. É um chamado de Deus, é uma vocação divina. Nós precisamos entender que o político dos sonhos, em primeiro lugar, ele precisa ser vocacionado. Porque se ele não é alguém vocacionado, ele vai estar no lugar errado, fazendo a coisa errada. Sem a devida vocação, ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada. Se ele não é vocacionado, ele entra na política com outros interesses e não com o interesse público. Então ele precisa ser alguém chamado, e você vê que esse mover na alma de Neemias é o mover de alguém vocacionado, alguém que tem vocação. Então, o político dos sonhos, em primeiro lugar, ele tem vocação. E essa vocação também, ela se evidencia por causa da consciência de uma necessidade externa. Ele percebe nitidamente a necessidade de ser feito alguma coisa. Algo precisa ser feito. O meu povo está em vergonha, em pobreza, em miséria, sem segurança e sem um judiciário funcionando. Aquele que é verdadeiramente vocacionado à política, ele tem extrema compaixão das pessoas e ele move o coração, a alma, sua interioridade, e ele toma consciência dessas necessidades e entende que precisa fazer alguma coisa. Aqui começa a história política de Neemias, quando ele se envolve com o problema do povo, quando ele se envolve com as questões da população, quando ele toma conhecimento e ele não sossega. O texto diz que ele passa dias pensando naquilo, ele chora, ele jejua na presença de Deus. Aqui começa a história política de Neemias. Ele se envolve com as questões do povo, com a miséria, com o desprezo, com a exploração que aquelas pessoas estavam sofrendo. Então, em primeiro lugar, o político dos sonhos é alguém que tem vocação. O político dos sonhos, ele tem preparo. Veja comigo os versículos agora no capítulo 2 de Neemias, versículos 4 e 5, 17 e 18 e o versículo 19. Capítulo 2, 4 e 5 diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Obviamente que não dá para a gente ficar só nesses versículos, para você saber a capacidade, o preparo que Neemias tem como governador de Jerusalém. Nós temos que ler mais capítulos aqui, e depois eu peço que você dê uma lida também, por exemplo, no capítulo 3. O capítulo 3 vai mostrar a capacidade de gestão desse homem. É uma capacidade de gestão impressionante que Neemias tem. Isso para mostrar que o político dos sonhos, ele tem preparo, ele sabe o que está fazendo. E aqui nesses versículos 4 e 5, a gente percebe que Neemias une duas coisas muito importantes num político cristão. É oração e ação. Neemias não está só orando e de braços cruzados, mas ele também não sai para uma ação destrambelhada, na doida. Não, ele ora também. Então ele ora e age, ele age e ora. Porque veja, por que eu estou destacando isso? Porque ele, numa conversa com o rei percebe ele triste, cabisbaixo, anteriormente a esse versículo 4. E quando o rei questiona e procura saber por que ele está daquela forma, veja, ele informa o rei da situação da sua cidade, da sua terra. E o rei pergunta,
o que você gostaria de pedir? O rei se colocou à disposição. O que você quer que eu faça para te ajudar a resolver essa situação? E veja, na conversa com o rei, ele diz: então orei ao Deus dos céus. Mas veja, ele estava numa conversa com o rei. Veja a capacidade desse homem. Enquanto ele está conversando com o rei sobre a situação, ele ora. É interessante isso. Ele não vira para o rei Artaxerxes e fala assim: olha, rei, me dá 5 minutinhos que eu vou ali fazer uma oração e já eu volto. Não, ele está na conversa com o rei, mas ao mesmo tempo a mente dele também está ligada em Deus. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Ou seja, antes de responder, ele orou na sua mente, no seu coração, antes de dar a resposta, e ele responde ao rei: se for do teu agrado, ó rei, e seu servo puder contar com a sua benevolência, etc, etc, eu preciso ir reconstruir a cidade onde os meus pais estão sepultados. Então ele tem preparo, ele tem capacidade de comunicação, ele tem capacidade de se comunicar, ele tem capacidade de buscar as soluções, ele tem a capacidade de oração, de falar com Deus, mas ele também tem a capacidade de falar com o rei, de tratar sobre o assunto com o monarca da época, a pessoa com autoridade na época. Ele tem articulação, ele consegue conversar com as pessoas. Isso também fica evidenciado nos versículos 17 e 18 que nós lemos. Diz assim o texto: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Ou seja, Neemias tem a capacidade de reunir pessoas, de agregar pessoas em torno de um projeto. Ele tem a capacidade de se comunicar com as pessoas e trazer gente para perto dele. E se você continuar a leitura do texto, você vai perceber que Neemias conseguiu trazer todas as pessoas, das mais diferentes classes sociais, para a reconstrução do templo. E detalhe, ele mesmo pôs a mão no arado. Ele mesmo pegou na colher de pedreiro. Ele mesmo trabalhou duro na reconstrução desse muro, na reconstrução daquelas portas. Ele lida bem com a oposição, é o preparo para comunicar-se, é o preparo para conseguir os recursos necessários. E você vê no texto que ele consegue madeira, ele consegue materiais, ele consegue cartas, porque ele precisava transitar em viagens longas e o território era hostil, então ele tinha cartas do rei dando a ele autorização de trânsito para ir e voltar. Veja, é o preparo de alguém que tem articulação, de alguém que tem comunicação, de alguém que consegue trazer pessoas. O texto vai dizer, você lê depois, o texto vai dizer que o povo tinha ânimo para trabalhar, ele conseguiu levantar pessoas, ele conseguiu formar um grupo de boas pessoas que estavam dispostas a lutar e trabalhar pela reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Mas, como eu acabei de dizer, ele também sabe lidar com a oposição. Versículo 19: quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Sabe, diante do desafio de uma reconstrução, do desafio de tirar um povo, uma cidade inteira, da condição de pobreza e miséria que eles estavam aqui, sempre que há um movimento nessa direção, pode ter certeza
se levantarão aqueles que não têm interesse nisso. Sabe por quê? Porque a miséria de uma nação, a miséria de um povo, vai beneficiar alguém. Alguém tem interesse em que a miséria de um povo, de uma cidade, de um estado, de uma nação, alguém tem interesse nessa miséria. Porque essa miséria é sinônimo de que alguém está ganhando alguma coisa com isso. Alguém está tirando proveito disso. E aqui nós vemos, e a partir daqui você vai ver especialmente esses dois personagens, Sambalate e Tobias. Eles se levantam numa oposição ferrenha contra a reconstrução da cidade. Mas você vai perceber o preparo de Neemias e a sua capacidade de lidar com essa oposição. Então, o político dos sonhos, ele tem preparo. O político dos sonhos, ele tem preparo e ele tem a capacidade de buscar recursos, de fazer melhorias, de aplicar da melhor forma tais recursos. Ele tem excelente comunicação com Deus, com o rei, com as pessoas, mas o político dos sonhos, ele também tem integridade, e nós já estamos partindo para o encerramento dessa mensagem. Acompanhe comigo lá os versículos 15 e 16 do capítulo 5, versos 15 e 16, o texto vai dizer assim: Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, Neemias está relatando, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata. Isso era um imposto, e era pesado pagar isso. Além de comida e vinho, até os seus auxiliares, ou seja, o primeiro escalão dos governantes anteriores a Neemias, até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, verso 16, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Perceba nesses versículos que Neemias mostra que o político dos sonhos é alguém que tem integridade, é alguém que tem ética, é alguém que tem um caráter ilibado, é alguém que tem uma conduta correta. Os governantes de Jerusalém anteriores cobravam impostos altos, extorquiam o povo, sugavam das pessoas, e não só eles próprios, os seus auxiliares, o seu primeiro escalão ali. É como você imaginar um governador de estado, por exemplo, ou o próprio presidente da república, que se dá a extorquir, a retirar, a sugar o povo, e ainda permite que o seu escalão também faça isso, os seus auxiliares. Mas Neemias não. Neemias diz que não fez assim, e sabe, o texto diz, por temer a Deus. Alguns dizem que o que falta no Brasil é boa educação. E eu concordo que nós precisamos avançar e muito nesse quesito. Sim, a educação do país precisa melhorar, não há dúvida. Mas, querido, não é boa educação que freia. Não é boa educação que freia um homem, uma mulher, alguém que está num cargo político, num cargo eletivo. Não é boa educação que vai freá-lo de se corromper, de roubar, de extorquir, de arrancar do povo, de se beneficiar, se dar bem, se locupletar. Não é boa educação que vai fazer isso. O que faz isso é temer a Deus. O que faz isso é temer a Deus. É por isso que o político dos sonhos, ele tem integridade, e a integridade
está na sua relação com Deus. O homem fora de um relacionamento com Deus, ele é pior do que um bicho, porque um cachorro, ele é cachorro e ele não deixa de ser cachorro. Mas o homem, sem um relacionamento com Deus, ele perde a sua humanidade. Fora de um relacionamento com Deus, não há integridade. E os que não têm um relacionamento com Deus e ainda assim são íntegros, essa integridade não é própria deles. Essa integridade é graça de Deus. É Deus comunicando sua graça e tornando aquele que nem tem um relacionamento com Deus alguém íntegro. Então, queridos, o político dos sonhos é alguém que tem integridade, que tem caráter. E é por isso que eu acredito, pelo que eu acabei de falar aqui, que há muitos políticos, não vou dizer muitos, talvez poucos, que mesmo não tendo um relacionamento com Deus, eles são íntegros. Eles são gente de caráter. E não é porque eles têm educação, não. Não é porque eles têm boa família. Não é porque eles tiveram berço. Porque não é isso que freia o homem. O que freia o homem é a ação de Deus, é a graça de Deus. E especialmente alguém cuja integridade está baseada no relacionamento com Deus. E eu quero concluir essa mensagem chamando a sua atenção para o versículo 7 do capítulo 5, que o texto diz: fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. Reuni uma grande assembleia, fiz uma grande reunião contra eles. Só para você entender o contexto e entender a coragem de Neemias, que é algo que o político do sonho precisa ter. A coragem de não só não roubar, não extorquir, não tirar do povo, mas combater isso. Combater isso. O que acontece é o seguinte: havia, como eu disse agora há pouco, uma oposição contra Neemias. Havia uma oposição externa, mas também havia um problema interno. Aquelas pessoas que tinham uma condição ainda um pouco melhor, apesar de que a cidade estava em opróbrio, em pobreza, em desprezo, mas aqueles que tinham uma condição um pouco melhor extorquiam o povo, porque as pessoas estavam precisando de ter o básico para comer, para sobreviver. E aí, para sobreviver, elas às vezes procuravam alguém ali, seu compatriota, e falavam: olha, eu estou precisando de comida em casa. E aí esse compatriota que foi procurado perguntava: pois não, do que você está precisando? Ah, eu preciso de tanto. Sim, eu tenho para te emprestar, mas o juro é tanto. E eram cobrados altíssimos juros. Ah, você não tem condição de pagar não? Então vamos penhorar a sua casa. Ah, você não tem condição de pagar não? Vamos penhorar seus filhos, vão ser meus escravos. Esse era o contexto, e Neemias combate isso. Neemias combate isso. Para fazer isso tem que ter coragem. Ele não roubava e também não deixava roubar. Sabe, queridos, o político dos sonhos precisa ser alguém cheio de Deus. Porque o político dos sonhos é alguém que tem vocação. Sabe, querido, nós precisamos ser criteriosos no nosso exercício de cidadania, na escolha dos nossos governantes. Nós precisamos procurar quem tenha realmente vocação. Nós precisamos procurar quem tenha preparo. Não adianta o camarada ter vocação, dizer que é um vocacionado à política, mas ele não tem preparo. Ele vai chegar lá, ele vai ser conduzido, vai virar massa de manobra. Ele tem que ter preparo. Tem que ter um preparo básico para poder assumir um cargo político. Mas ele também tem que ter integridade, uma conduta ilibada, um caráter forjado, rochoso. Um político tem que ter coragem para lutar pelo que é justo, pelo que é de direito,
pelo que é certo. Esse é o político dos sonhos, Neemias. Como igreja, nós precisamos clamar e pedir a Deus que levante Neemias, homens e mulheres, para assumirem as rédeas da política, para assumirem as rédeas do legislativo, do executivo, do judiciário, e serem uma bênção para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa região, para a nossa nação. Vamos orar. Te damos graças pela Tua palavra, ó Pai, e que o Senhor esteja, meu Deus, falando ao nosso coração nessa série, o cristão e a política. E vimos aqui hoje que é possível perceber o perfil, o padrão do político dos sonhos. Meu Deus, levanta Neemias brasileiros, homens e mulheres, para ocuparem, Senhor, os cargos no legislativo, no executivo, no judiciário, as secretarias, meu Deus, os ministérios, ó Pai. Levanta Neemias brasileiros, homens e mulheres, para assumirem, meu Deus, ministérios, secretarias, enfim, meu Deus. Gente com vocação, com preparo, com integridade e com coragem. Faz assim, nós te clamamos. Espírito de Deus, tem misericórdia da nação brasileira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem, já concluí. Eu disse no começo dessa mensagem que foram 144 anos, quando começou o cativeiro babilônico, até aquela saída da terceira leva. Foram 144 anos de opróbrio, de vergonha, de destruição. Mas sabe em quanto tempo Neemias concluiu a construção dos muros? 52 dias. Em 52 dias ele fez uma obra que ninguém imaginava que pudesse ser feita. Eu quero dizer para você, tenha esperança do que pode ser feito no seu país, no seu estado, na sua cidade. Tenha esperança, porque Deus pode levantar Neemias, homens e mulheres, para trazer profunda transformação. Creia nisso, oremos por isso, trabalhemos por isso, vigiemos por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe você e sua família. Agradecemos a audiência de todos vocês por mais essa oportunidade que tivemos de adorar o nosso Deus neste culto transmitido por este canal. Não esqueça de dar o seu like, de curtir as nossas páginas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E não deixe de estar conosco, mesmo que virtualmente, nas próximas oportunidades, em outros cultos que teremos, com certeza, na presença de Deus. Recebamos agora a bênção apostólica, a bênção que vem do nosso Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, que a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a doce presença, consolação e comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.